Baía de São Vicente, um mar de história e de possibilidades. O litoral de São Paulo é conhecido pela beleza de suas praias, pela sua natureza, pela sua cultura e até mesmo pela sua história. Mas será que tudo isso tem sido explorado em todo o seu potencial pelo setor de turismo local? É sobre esse assunto que nós trataremos com os convidados no programa dessa semana. Para isso eu aguardo você, é um minutinho só. Até já. O litoral de São Paulo, especialmente a Baixada Santista, é rico em pontos históricos, culturais e áreas verdes preservadas. Ainda assim, a maioria dos turistas desconhece a riqueza cultural cercada pela natureza e das variadas opções de lazer que o próprio mar dispõe. Há tempos, a área pública discute o potencial da combinação do turismo náutico com o histórico-cultural, mas sem avanços significativos. Representantes do turismo e gestores regionais têm discutido a implantação de um roteiro metropolitano náutico integrado. Em 2017, os secretários de turismo da Baixada Santista uniram forças para incentivar atividades náuticas e garantir recursos financeiros aos municípios da região, que reunisse atrativos para os apaixonados pelo mar e o fomento da economia local. Ações para garantir segurança e infraestrutura aos visitantes e às suas embarcações foram discutidas, com o objetivo de realizar um mapeamento dos pontos críticos de segurança em áreas de rio e de mar. Nada disso parece ter prosperado. Mas se o potencial existe e se algumas iniciativas já foram tomadas, o que falta para a região avançar nesse sentido? Será que falta infraestrutura, investimento, criatividade, parcerias? Como a sociedade tem participado na construção de estratégias que permitam a melhor exploração de tais potenciais? Seria o caso de envolver a sociedade por meio de campanhas e engajamento? Eis as perguntas do programa desta semana. Olá, amigos, mais uma vez o painel Turismo do Protagonismo Regional em Debate, dessa vez para nós falarmos sobre turismo náutico. E é por isso que o programa de hoje recebe aqui no estúdio o secretário municipal de turismo de São Vicente, Renato Marquezini, vai falar conosco sobre os projetos, sobre os desafios desse assunto na nossa região, especialmente São Vicente, né, a cidade onde o Renato é secretário. Renato, obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, Sérgio. Muito feliz aqui estar com vocês, com um amigo de longos anos aí, o Zé Luiz também. E o Zé Luiz, que é o nosso comentarista desse painel, né, está sempre conosco, colaborador, conteudista do nosso painel. Zé, obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu que te agradeço, né? Mais uma noite aí para te falar de assuntos de turismo, que é o que a gente gosta, né? O Renato gostou muito dessa área. Antes de começar, o Zé me falava que, Sérgio, a gente está há muitos anos lutando por isso, vejo gente chegando agora querendo reinventar a roda, por isso que eu vou direto para o Renato falar, Renato, o Zé também me falava que você, não só como secretário, mas antes de se tornar secretário, já é um estudioso do turismo, né, um profissional que trabalha com isso, um empresário do setor, um amante dos esportes náuticos, né, de todas as atividades náuticas. Você me falou isso quando nós estivemos juntos em São Vicente, na região das Marinas, há 2 semanas atrás. Perfeito. Como é que você enxerga isso tudo, né, essa discussão, esse cenário do turismo náutico na região, considerando que muita gente está querendo trazer coisas novas, mas que não são tão novas, talvez falte um pouquinho aí de articulação entre os setores, né? Como é que está isso na tua visão? Legal. Trazendo o que você colocou, assim, faz 20 anos que eu trabalho na atividade de turismo, né? Eu sou bacharel,
eu sou bacharel em turismo, eu sou guia especializado em atrativos naturais, regional, nacional, América do Sul, pelo Ministério do Turismo. Eu tenho 4 pós-graduações, uma em ecoturismo, uma em acessibilidade e inclusão, outra em gestão pública, outra em história e cultura contemporânea. Estou acabando o meu mestrado agora em ciência e tecnologia do mar, que tem muito a ver, inclusive, com o assunto que nós estamos conversando no dia de hoje, né? Trabalhei em algumas marinas, então eu tenho uma vida dentro do turismo ao longo desses anos, mais a questão acadêmica, né? Então, assim, o que eu enxergo existem muitas ideias, existem projetos que começaram e não terminaram esses projetos. Eu acho que sempre faltou um trabalho de planejamento e de gestão, né? Então, nós temos lugares maravilhosos na nossa região, falta uma organização de setor, né? Eu costumo dizer que turismo é igual a engrenagem. São várias engrenagens, é como se fosse um relógio, são várias engrenagens. Se todas as engrenagens estiverem conectadas juntos, aí assim a gente consegue a hora. Se a gente não conectar isso, está solto. Eu quero colaborar com essa tua análise, fazendo um adendo. Falei disso essa semana e semana passada, porque as pessoas entendem projeto como algumas letras no papel. E projeto é algo muito além disso, né? Para quem nos assiste aqui, talvez não esteja compreendendo o que eu quero dizer, projeto trabalha com 3 elementos básicos, né? Qualidade, prazo, né? E custos. Então você precisa avaliar se aquilo que você quer fazer cumpre os objetivos, se cumpre os prazos e se estão dentro de um orçamento. Se não tem isso, não é projeto. Não basta colocar uma ideia no papel, mas não considerar a qualidade técnica, a demanda, né? Não considerar se os prazos são cumpridos e não considerar se estão dentro dos orçamentos. E você falou no começo aqui, dentro do teu questionamento, que faltam projetos, né? E nesse contexto de avaliar a possibilidade técnica de realizar aquilo, se aquilo realmente tem prazos execuíveis, ou seja, uma administração ela tem prazo de início e fim, e muitas vezes ela não consegue concluir porque subestimou o prazo, e a próxima que entra não dá sequência, ou os custos também não são calculados, enfim. É um pouco disso também, Renato, a tua avaliação sobre a ausência de projetos, ou muitas vezes não se profissionalizar as ideias, ou não? Muitos anos eu vi projetos excepcionais, né? E por alguns motivos, né, que pode ser ele políticos ou a falta de, às vezes, de um encaminhamento correto, eles não prosperaram, né? E aí, vou usar a fala do Zé, que ele sempre coloca, e às vezes vem uma pessoa querendo inventar a roda, né? Então dá pra gente partir da onde já parou, ou refinar aquilo que existe, ou trazer novos conceitos, né? O mundo contemporâneo, né, principalmente a 11 de setembro, o turismo mudou transformadamente. Eu entendo também que agora, depois da pandemia, a gente vai mudar também muito a questão do turismo. Então, dá para trazer as ideias juntos e refinar para as ideias de hoje. Dá para trazer ideias mais novas, né? O que eu entendo ao longo do tempo nessa questão dos projetos, assim, uma gestão de 4 anos. Uma Copa do Mundo não se pensa em 4 anos. Se pensa em 10, 20 anos antes. Uma Olimpíadas, você pensa 10, 20 anos. Então, assim, eu acho que esse conceito de governo tem que ter um conceito de cidade, um conceito de região, não um conceito de governo, né? Então, assim, independente, eu estou hoje secretário de Turismo de São Vicente, mas a gente quer deixar o que a gente conseguir construir, melhorar, planejar, organizar, isso vai ficar para o futuro. Aí é assim, lógico, é o desejo das pessoas que a ideia de depois, legado, né? De legado. Então é isso que a gente quer, né? Então nós, como profissionais de turismo, acadêmicos na área de turismo, a gente quer deixar um legado, porque é muito mais do que só um cargo. Para nós é algo que nós somos apaixonados e a gente quer que isso traga principalmente o quê? Renda, emprego para cidades, né? E automaticamente que faça isso como uma atividade de desenvolvimento econômico. Eu quero voltar aqui para o Zé. Eu sempre te apresento como presidente do Contur, o Zé passou a ser o vice-presidente, a atual secretária de Turismo em Santos, é que assumiu, a Célia Storino assumiu a presidência, mas o Zé continua ali dentro, né, atuante no processo. Aproveitando essa deixa, Zé, foi muito bem, acho que a fala do Renato agora, sobre as pessoas que estão na função pública emprestarem o seu conhecimento e o seu valioso tempo para contribuir com o setor. Então, acho que o Renato, foi o que ele quis dizer, né? Olha, eu estou temporariamente num cargo e quero contribuir com os meus esforços para aprimorar o sistema que eu faço parte, né? Um setor que eu faço parte.
E eu vejo muito do teu trabalho nesse sentido, né? Você tem estado com todos os programas desse painel conosco, está conosco em outros projetos do Protagonismo Cidadão para fortalecer o turismo. Você também enxerga dessa maneira que você está dentro desse sistema para contribuir com o setor, para que ele cresça e gere riqueza? Com certeza, Sérgio. Isso aí sempre foi assim. E a grande vantagem nossa, viu, Renato? A vantagem nossa, assim, das 9 cidades na metropolitana, o Renato, que conhece bem a área de turismo, hoje está como secretário. Por outro lado, a Célia, no dia 2 de janeiro fui lá conversar com ela. Eu estava como presidente, agora está ela, mas nós nunca deixamos de conversar. E a Célia tem uma coisa de bom. Ela quer ouvir, ela não quer inventar a roda, ela quer ouvir as pessoas e falar, tá, nós paramos aonde? O que nós vamos fazer de agora em diante? Então, essa parte náutica é um dos itens que nós colocamos. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer no Conselho de Turismo agora seria rever o nosso plano de turismo de Santos. O último foi feito no final de 2016 para 2017, então já está vencendo. Para que esse plano de turismo? É para ter aquela sequência. Não interessa quem está sentado na cadeira de secretário. Nós temos um plano de turismo, um planejamento de turismo. E isso é muito importante. E nós não podemos esquecer que nós moramos numa ilha. E a parte náutica nossa só explora quem tem uma lancha ou que eu tenho um jet ski. Quem não tem nada disso acha que o mar não é dele. E nós podemos explorar muito o ecossistema. Eu não consigo entender, eu sei que o Renato trabalha com isso, ele é um hiper profissional nisso. Eu não consigo entender hoje um jovem que estuda biologia, que você fala de ecossistema, eu dei aula de química, Renato, 10 anos também, e você não conhecer a nossa região falando de ecossistema. Os nossos mangues é o que mais nós temos de valioso, é os nossos mangues. Então nós podemos usar os nossos rios para turismo, para estudo e para transporte. Eu não consigo entender por que nós moramos numa ilha e nós não temos um catamarã que leve as pessoas de Santos para o Casqueiro, para Cubatão, até Bertioga. Sabe? Sempre um transporte urbano. Então é um assunto muito longo. Eu sei que esse aqui é o primeiro programa, viu, Renato? Nós vamos ter mais programas desse assunto. Vamos falar muito disso. Nós vamos falar muito. Nós queremos ouvir os 9 secretários. Legal. Entendeu? Então é um assunto que nós estamos começando agora. A ideia deste programa é que as pessoas também saibam que o turismo nas cidades tem projetos. Entendeu? Para alavancar o estudo, a educação e empregos. Claro. Eu acho que nós ainda, eu acho que o Brasil todo, viu, Renato? Não é nem Santos. O Brasil inteiro não percebeu o potencial que o país tem na parte do turismo, para gerar empregos. Sim. Então, eu acho que, quem sabe, após a pandemia, o turismo foi o mais prejudicado e quem sabe nós saímos na frente aí, essa é a nossa ideia, para gerar mais empregos. Tá? Legal. Renato, nessa linha, eu acho que você até respondeu uma questão que eu tinha anotado aqui sobre a direção, né, para onde nós estamos indo. Acho que o Zé deixou claro que a parte náutica é um tema, uma pauta fundamental para a exploração. Tem um outro amigo nosso que, apesar de ser advogado, é um apaixonado pelo mar, tem um estaleiro. O Gontran Parente foi até que mandou aquele material que eu te apresentei. O Gontran fez vários eventos, aquele Stock Boat, que a gente tem imagens aqui. Ele participou, acho que o Poker Run, outro evento que eles fizeram no Guarujá, eventos que eles trouxeram conceitualmente dos Estados Unidos. Eu até convidei o Gontran para estar aqui, mas ele tinha um compromisso em São Paulo, não pôde participar. Temos aí o projeto do Baiard, para a ponta da praia, né? Acho que é o Waterfront, que eles querem também colocar lá dentro. Enfim, eu vejo que tem muita gente querendo fazer a questão do turismo náutico, da atividade náutica passar a ser mais incrementada. Aí fica a minha pergunta. Nós já falamos de projeto, falamos de gente querendo reinventar a roda, mas o que está faltando, talvez, para a gente conseguir realmente falar, nessas gestões agora a gente vai ter um avanço maior? Qual é o teu diagnóstico? Antes da gente entrar na questão de gestão, eu quero dar um diagnóstico de um pouquinho que nós chamamos nosso planeta de planeta Terra, sendo que 70% dele é água. Então eu acho que a gente nunca foi educado, usando a palavra da educação, que grande parte do nosso planeta é água.
70%, em torno de 70% do nosso corpo é água. Tudo é água. Água é vida. Nós vivemos, sim, como falado pelo Zé, a gente vive numa ilha, cercado por água. Por manguezais, na frente um oceano Atlântico, nós temos na nossa frente, e a gente parece que não percebe. Literalmente nós vivemos de costa para o mar. Né? Então, assim, a gente Todos os monumentos são de costas, né? Muitos deles são de costa, né? A gente começa a observar, inclusive na ciência, que muitas vezes a gente conhece mais a Lua do que o fundo dos nossos oceanos. Então eu não diria que só é questão do turismo que a gente, infelizmente, a gente não enxergou os oceanos. A humanidade não enxergou os oceanos. O negócio é tão estranho que nós evacuamos o nosso corpo dentro da água limpa. Nós não entendemos a preciosidade da água no mundo. Eu sou ambientalista. Eu ia comentar isso agora. Acho que uma das provas simbólicas da nossa desvalorização do nosso ambiente é a gente ter permitido a ocupação dos manguezais com favelas e palafitas, né? Acho que isso aqui é simbólico. Se nós tivéssemos a noção do que é aquilo que o Zé falou agora, o que são os manguezais, o que eles representam para o ecossistema, para a biodiversidade marinha, é o berçário da vida marinha, jamais nós teríamos deixado aquilo acontecer. Nós olharíamos para aquilo, não, aqui não. Né? Aqui não pode ter nada disso. Eu acho que é simbólico essa fala que o Zé fez agora. A ocupação dos territórios, há muitos anos, ela é feita de forma desordenada. E eu não diria que só pela classes de baixa renda, inclusive pela elite. Também. Né? Então, quando a gente fala de ocupação de áreas, eu acho que nunca existiu um ordenamento. Eu acho que eu entro na questão agora na seara da gestão. Na gestão sempre faltou um ordenamento, sempre faltou um planejamento. O que eu tenho hoje, o que foi feito no passado, a importância da história, de você conhecer a história, o que se tem hoje e o que se projeta para o futuro. Né? E isso não deve sair de uma mão, duas mãos. Deve sair, sim, a gente falou sobre gestão, poder público. Eu acho que está na hora de a gente sair um pouco do negócio assim, que o papel de transformação não, é de uma sociedade. E aí entra a questão dos conselhos. Os conselhos é um órgão da sociedade civil ao qual acompanha o desenvolvimento e a trajetória, no caso, vou usar o caso do turismo, que nós estamos dialogando aqui, que deve ser feito de forma conjunta. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas que existem ainda, que a responsabilidade da transformação do turismo é de todos. O poder público pode fazer o maior projeto, o maior planejamento, se não envolver a sociedade civil, os meios de hospedagem, as agências de turismo, os guias de turismo, a gastronomia. A palavra que eu gosto de usar é conexão, que se usa tanto hoje que o pessoal acha que conexão é só conexão com internet, Wi-Fi, fibra ótica. A conexão é de pessoas, de negócios, entre poder público, sociedade civil, ONGs. As empresas, a agência tem que conectar com o hotel tem que conectar com a marina. A marina tem que conectar com o parque estadual. Então está na hora de a gente entender, num olhar amplo de master plan, de conexão do sistema na sua cidade, mas no caso de um olhar maior, um protagonismo regional, né? Num olhar regional, de metropolização. Né? Quando a gente pensa no turismo somente numa cidade, a gente perde o foco. Um dos grandes problemas que nós temos aqui na nossa região, problema não digo assim, dificuldades que a gente tem na nossa região, é um turismo de baixa permanência. É turismo de um dia bate e volta, o cara fica um final de semana no máximo. O cara fica 3 dias. A gente tem que evoluir para isso. Igual se faz no Nordeste, a pessoa vai fazer em Bonito, vai nas cidades históricas, o cara fica 7 dias. E os 7 dias, quando a pessoa ficar 7 dias aqui, ele fica no hospedado de uma cidade, mas ele faz um passeio hoje em Santos, amanhã faz em São Vicente, fez em Peruíbe, amanhã ele faz em Itaém, fazer que esse cara fique 7 dias na nossa região. Fazendo o quê? Café, manhã, almoço, jantando 7 vezes por semana, comprando todos os serviços possíveis. Eu sou fascinado por esse assunto. Nós falamos da Vila Belmiro aqui, fizemos um programa só para falar da Arena, e já tínhamos falado disso no ano passado. O Zé participou desse programa pelo vídeo. A gente falou... Quer dizer, futebol, o que tem a ver futebol com turismo? Não, a gente tem discutido o seguinte, como é que a gente explora os campeonatos internacionais que o Santos participa para trazer o público da América Latina, ou até mesmo do México, para ficar mais tempo na cidade. E aí o Zé me falou algumas vezes, não, a gente já tentou fazer algumas vezes, mas estamos esbarrando em alguns problemas que precisam ser superados. Mas, sem querer te cortar, mas trazendo para o Zé, porque eu quero chamar o quadro do Turistando, isso que você falou agora... sobre as iniciativas, ele falou agora sobre o papel dos conselhos. E eu tenho uma questão aqui sobre como a sociedade está participando.
O que você citaria nessa trajetória, nessa linha histórica de avanços da sociedade civil para tentar viabilizar essas ideias? Olha, parece que, eu te falo, estamos conectando, né, a Terra ao mundo. Pra vocês terem uma ideia, nós estávamos planejando, eu sou do Rotary há muitos anos, já fui presidente, e a próxima gestão, a partir de junho, o Rotary Internacional, é sobre meio ambiente. Nós queremos falar de meio ambiente. Aí nós falamos, pô, legal, vamos começar com Santos. O prefeito Paulo e agora o Rogério, eles fizeram estão arrumando ali a parte lá do DIC, né, das palafitas ali do São Manuel. Sim. Pô, ali é um grande polo turístico náutico. Aí, aquela pergunta, onde o Rotary entra nisso? Na educação das pessoas, com o meio ambiente. Então, nós já fizemos uma live com o Cacá, o secretário do meio ambiente, para falar, Cacá, aonde que o Rotary pode ajudar vocês nisso? Então, assim, a comunidade civil está entrando em projetos nisso. Lógico que o turismo depois embarca nisso, mas você está levando a sociedade, quando você fala em meio ambiente, que a gente fala de estudo, então assim, de repente, o professor vai explicar, pô, por que eu vou ensinar ecossistema numa lousa? Por que eu não pego uma lousa? Faço em loco, né? E levo em loco. Sim. Entendeu? Nós fizemos isso com o Coronel Sacomanga em Montes Fortes. Eu até colocava transporte, a Fabiana colocava lancha para levar as crianças para conhecer a história do forte, porque foram criados fortes. Então, assim, eu acho que a parte náutica, ela te traz uma riqueza ecológica, educacional tão grande, que é assim, aonde nós aprendemos a viver. Eu quando fui para Orlando, você vai a Orlando e fala assim, é tudo náutico, né? Uhum. Eu falo assim, por que a nossa parte náutica, né? A gente fala ali, de Santos mesmo, né? Em vez de criar portos, por que não criamos condomínios? Entendeu? Então, assim, você pode navegar, você pode fazer os projetos. Eu acho que o Renato ele foi muito feliz, quando nós conversamos antes aqui, falar assim, tudo hoje são projetos. Vamos fazer projetos. Vamos colocar para o órgão público entender esses projetos. Os contornos têm que estar, assim, todos alinhados. Eu não consigo hoje, Renato, falar do turismo Santos, você não envolver São Vicente, Guarujá. Não tem como. Entendeu? Não tem como, não dá mais. Não sabe? Bertioga, Itanhaém, nós temos a Amazônia, né, brasileira. Nós falando que Itanhaém, ali é a parte mar Amazônia. Agora, quantos conhecem Itanhaém? Eu morei em Itanhaém 15 anos. Gente, se a gente for parar para ver, né, Zé, as pessoas não conhecem a sua história, as pessoas não conhecem os seus atrativos, não conhecem suas florestas, não conhecem os seus manguezais, suas cachoeiras. E isso é uma outra questão importante que a gente traz aqui dentro da nossa conversa, a questão educacional, né? Então é uma questão de identidade, de valores assim, eu amo a minha cidade tem coisas muito importantes. Então assim, a gente fica esperando que uma pessoa de fora, de outros lugares, valorize a nossa região. O nosso povo tem que valorizar. Eu sou vicentino, eu sou santista, minha história é essa, essas são as pessoas marcantes da minha história. Esse lugar, quando vem uma pessoa visitar a sua casa, é que a pessoa descobre aonde você vai, tem uma comida legal, tem um atrativo bacana. Então a gente tem que conhecer, conviver, amar, porque um povo que ama a sua cidade, isso tem que começar na escola. Na escola você tem que conseguir levar para o frentista, tem que levar isso para os policial militar, para a GCM, levar para toda a sociedade a importância da sua história e da sua cultura. Então, a partir daí, Fernando Pessoa, um dos seus poemas, ele fala que os lugares não são os lugares, são as pessoas. Sim. Então, muitas vezes a gente está nos preocupando há muitos anos de a gente fazer grandes monumentos, grandes obras de engenharia, e muito se esqueceu que nós temos que trabalhar as pessoas. As pessoas são a base de tudo. Com base nisso, eu vou chamar aqui. Eu queria saber se o quadro do Turistando está pronto para passar. Então, antes de passar, eu quero só explicar para quem está nos acompanhando. No programa de hoje, nós vamos estrear um quadro produzido pelo Protagonismo Cidadão chamado Turistando. Então, o casal de turistas, o Nuno e a Vivi, vão estrear o quadro nesse mês de maio, visitando a região do Japuí, da Ponte Penso, da Casa das Bananadas. Então a gente vai acompanhar essa visita do Nuno e da Vivi no quadro Turistando do mês de maio. Então acompanhem conosco.
passeio de hoje foi na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, onde fomos conhecer a Ponte Pêncio, um sítio histórico muito próximo dali chamado Porto das Naus, e o bairro de Japoí com suas marinas. Chegando no acesso à ponte, resolvemos parar na Casa das Bananadas, que nesse ano completou 100 anos de fundação. Oi, tudo bem? Eu me chamo Nuno. Eu sou a Vivi. Viemos aqui hoje conhecer um pouco da Casa das Bananadas. Tínhamos curiosidade em conhecer melhor o que nos falam muito bem daqui, de São Vicente. Estamos aqui também bem junto à Ponte Pêncio. Essa ponte maravilhosa que liga São Vicente à Praia Grande. E então tivemos curiosidade, vamos conhecer aqui hoje uma casa que é centenária. Provar. Provar, mas também provar para começar bem o dia. Então venham connosco, vamos começar aqui o nosso programa turistando. Olha. Então, acabamos de entrar aqui na casa, na famosa Casa das Bananadas, muito bonito. Com muitos docinhos. Eu vinha sem fome, já estou a morrer de fome, já muito bonito, toda a doçaria que aqui está. No local, enquanto provávamos deliciosos doces e conhecemos mais um pouco da história, avistamos a ponte e o Porto das Naus, nossa próxima parada nesse passeio. Banana com chocolate. Que delícia! Muito bom. Muito bom. Tindim. Ele vai comparar o de Portugal. Coco fresquíssimo. Maravilhoso. Delicioso. O Porto das Naus corresponde ao primeiro sítio histórico da colonização vicentina e brasileira. Aqui em 1532 foi Martim Afonso Sousa que instalou um trapiche alfandegário para receber as mercadorias desembarcadas pelos navegadores do Porto de São Vicente. Em razão do seu abandono, milhares de pessoas passam por aqui todos os dias sem ter ideia da história deste local. Até por esta razão fomos informados durante o passeio dos planos do governo municipal em transformá-lo em atração turística, dotando-o de espaço de infraestrutura e visitação. Aqui foi o primeiro porto alfandegário do Brasil, uma marca do meu povo ainda aqui tão latente. Portugal. E então aqui, foi o primeiro porto alfandegário, foi o primeiro do Brasil, e São Vicente também começamos por aqui, porque São Vicente é uma vila, é a vila mais antiga do Brasil também. Toda a Baixada tem muito mais que praia para vos oferecer a todos, então está aqui um marco histórico, primeira vila do Brasil, construções do século XVI, e um projeto que me parece ser interessante para trazer isto de volta para a vida, fazer aqui uma escola, fazer arqueologia, descobrir um pouco mais desta história maravilhosa desta região. Por isso paramos aqui. Agora vamos para a Marina. Bora lá conhecer um pouquinho. Turistando. Com tantas opções de marinas para visitar, escolhemos a Marina Aquarium, já que ela conta com ambientes ideais para o lazer em família, excelente restaurante, sistema de hospedagem e condições perfeitas para a prática de esportes náuticos. Impressiona os 8.000 metros quadrados de área construída, com capacidade para aguardar até 100 embarcações em vagas secas e 40 embarcações em vagas molhadas, além de 250 vagas para jet ski. E temos um mezanino, né, A parte superior para 200 jets. A gente suporta até 200 jets. Ela está muito bem mantida, muito bonita. Eu estou a ver que vocês têm sprinklers por aqui. Temos câmaras de segurança. Temos mais de 200 câmeras de segurança, monitoramento total daqui, né, acompanhado até em São Paulo, na central de São Paulo e aqui. Se nós quisermos alugar uma lancha para passar o dia, Para dar uma volta. para dar uma volta. É possível, porque a gente temos locatários que fazem sistema de alocação de embarcação. Aqui tem a possibilidade de você vir passar o dia ou de você ficar um final de semana, alugar barco. Tem um restaurante com uma culinária maravilhosa lindo. que mais tarde nós vamos experimentar. Aliás, vamos fazer mais que isso, porque mulheres, né? Homens, simpatizem comigo, por favor. Acabou de pedir uma segunda lua de mel, então estamos a gostar bastante. Gostar tanto que uma visita, e para a nossa surpresa, uma visita vai se tornar num dia, à noite, e vamos explorar muito mais por aqui. Então fiquem juntos, não desliguem, não saiam daí e venham descobrir um pouquinho mais deste espaço connosco.
É isso aí, o Nuno e a Vivi, que estrearam no quadro Turistando Conosco, uma iniciativa do Protagonismo Cidadão em parceria com o Zé, que é do Conselho, né? Era o presidente, agora o vice-presidente. Conversamos muito sobre essa ideia. E primeiro quadro também uma parceria com o Renato, lá o secretário de São Vicente, que nos deu todo o apoio e está agora nos ajudando a sensibilizar outros secretários para que esse quadro ganhe não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A ideia é que esses episódios sejam enviados aí pela internet para vários países e tragam as pessoas para conhecer as maravilhas dessa nossa região. Renato, esse é o tipo de iniciativa que a gente está propondo aqui como sociedade civil. O Protagonismo Cidadão tem essa proposta, né? Exercer o protagonismo das pessoas comuns que não estejam em cargos, empresários, lideranças, para resgatar o protagonismo regional. E aí é o título do programa. Então, acredito que está alinhado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa região, né? Do Japuí, uma região fantástica, que tem história e que foi palco do primeiro quadro aí do Turistando, representados pelo Nuno e pela Vivi. Primeiro, parabéns, né? Incrível todo esse trabalho que vocês estão realizando, realmente é de tirar o chapéu, né? E vocês tiveram a oportunidade de visitar uma das regiões de grande interesse turístico nacional, que é a cidade de São Vicente. Grande parte do Brasil era capitania hereditária de São Vicente. E depois, com o desmembramento, com outras capitanias hereditárias, se foi se dividindo. E está falando de história do Brasil, né? Duas capitanias hereditárias no Brasil, na época do século XVI, que deram certo. As duas que tinham o ciclo da cana-de-açúcar, Pernambuco e São Vicente. Então, assim, vocês mostraram um determinado ponto, né? É o Porto das Naus, né? O Porto das Naus é o primeiro porto alfandegário do Brasil. Ali viveram o bacharel Cosme Fernandes, que ele fazia tráfico de indígenas e troca de mercadoria para as embarcações que passavam pelo litoral brasileiro. E depois, com a chegada de Martim Afonso de Souza, em 22 de janeiro de 1532, foi nesse momento que ele fundou a primeira vila do Brasil oficialmente, que é a criação de uma casa de câmara-cadeia, um pelourinho e uma igreja apostólica romana. Então, a partir desse momento, essa terra aqui começa a pertencer a essa região que começa o desenvolvimento, a colonização do povo português, né? Vocês mostraram a Casa das Bananadas, né? A Dona Osmilda, esse ano faz 100 anos. Fez 100 anos, fez 100 anos, né? Ali o doce, eu costumo dizer que é o melhor doce de bananada do Brasil. Normalmente os doces de bananas que fazem nos lugares são feitos de banana nanica, ela faz de banana prata. Né? Tem outros doces que ela faz ali. E fora assim, o lugar tem as características da época de 100 anos ali atrás. É a mesma receita, é a terceira geração que faz esses doces. Então tem aqueles azulejinhos, o piso de caquinho, né, aquele mostruário antigo, uma visão lindíssima da Ponte Pêncio, né, que iniciou a construção em 1910, em 1914 ficou pronta pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito para levar os esgotos da ilha de São Vicente para a região da Praia Grande. Automaticamente isso facilitou o acesso e desenvolveu todo o litoral sul do estado de São Paulo e o bairro do Japuí, que você comentou. E nós temos as marinas ali. E do outro lado dessa baía, que é a Baía de São Vicente, do Mar Pequeno, nós temos a Rua Japão. A Rua Japão. Né? São total, marinas também, as marinas, são 19 marinas que nós temos em São Vicente. 19 marinas. Algumas marinas são mais guardarias, né, de embarcação, outras, como vocês mostraram, o aquário, né, que possuem meios de hospedagem e gastronomia, outras também têm esses tipos de serviço. E realmente a gente falta um trabalho divulgando o quanto é bonito essa Baía de São Vicente, os manguezais logo ali do lado. Nós temos o portinho da Praia Grande, na imagem mostrou ali a ponte do Mar Pequeno, nós temos o portinho da Praia Grande, andando um pouquinho mais nós estamos em Cubatão, na Ilha Caraguatá. A ideia ali era mostrar essa experiência, por isso que todo o quadro é feito, para que a pessoa se sinta visitando aquilo. O que você achou, Zé, do resultado do programa? Você que é parceiro desse projeto aí. Sou fanático por isso. Eu acho o que eu sempre quis, Renato, e a gente fala que é sonho, porque a gente vai realizando, Deus já coloca aqui para gente fazendo. Eu sempre achei que a nossa região, eu já falei que eu não consigo falar só de Santos, de Bertioga até Piuíbe, nós somos hoje, devemos estar em uns 1.300.000, 1.400.000 habitantes. E eu já propus isso, já fiz, mas aí voltamos àquela parte educacional. As pessoas que moram aqui têm que entender
que isso pode gerar empregos e elas conhecerem onde moram. Então, eu vou sugerir, né, há 20 anos eu e o Renato já falamos sobre isso, o turismo entre nós. Aproveita de abril, né, abril até setembro, né, nós conseguimos, a gente coloca pacote nas agências aqui da região, olha, restaurantes, e tem aí, tem uma comida excelente, uma comida caiçara, né, o próprio São Vicente, a região toda, tem comida. Então assim, vamos explorar os hotéis. Você tem hoje hotéis excelentes em Bertioga, Itanhaém, Piruíbe, Pé de Areia, que a gente fala, Santos, excelentes hotéis. Então assim, vamos fazer turismo. Quem mora na nossa região, se nós fizermos turismo, você está passeando, você está estudando o meio ambiente, estudando a região e sendo feliz. Aproveita a pandemia, começa agora. Eu garanto que quando as pessoas começarem a fazer esse turismo regional, e essa que é a ideia desse quadro, é nós mostrarmos, viu, Renato, para as pessoas que moram aqui primeiro... O próprio morador. O próprio morador. Né? Você vê, nós somos lá, né, Eu não conhecia a Casa das Bananas, eu tenho 49 anos, nunca tinha entrado lá dentro. Você vê. E agora você vai sempre lá. Eu sempre, quando eu vou para lá, eu paro ali sempre. E tem aí, pô, quem não conhece a sorveteria Capilé, que tem uma... Você entendeu? Então nós temos coisas, então... É que eu com o Renato falarmos, a gente parece que está dando aula, né? A gente fala no sentido, a gente se empolga tanto em falar do turismo regional, que a gente parece que está dando aula. E não é isso. É que a gente é uma coisa tão gostosa e tudo que é bom, a gente quer que as pessoas vejam. Sim. Então a ideia do programa é essa. Olha o que vocês estão perdendo. Entendeu? A Marina, quantas pessoas, Renato, que você acha, não vou nem falar de Santos, de São Vicente conhece aquela Marina? Poucas. Eu duvido que 5% conheçam, ou só quem aluga o espaço ali. Eu acho até que as marinas, todas ali poderiam ter restaurantes para que as famílias da região, São Vicente, da região, tivessem essa opção de almoçar, jantar nesses espaços que são lindos, são maravilhosos. Eu nunca tinha ido lá, na Marina Aquário, não conhecia a Casa das Bananadas, sabia do Porto das Naus, mas nunca tinha descido como aconteceu lá. Então, para mim mesmo, para quem está acompanhando, foi uma experiência pessoal de ter visto quanto esse quadro pode ajudar a gente. E eu quero que você, que gostou do vídeo, quiser assistir ele completo, ele tem algo em torno de 10 minutos, o vídeo completo. Em razão do tempo, não é possível passar o vídeo completo. A partir de amanhã ele estará disponível aí no Protagonismo Cidadão, lá no nosso canal do YouTube ou no Instagram. Você pode acompanhar o vídeo completo, inclusive com make-off, as partes de preparação, etc. Eu queria agora, tem um pedido aí da presidente do Sindicato das Marinas. Parece que ela mandou uma pergunta, a Caroline, se não me engano. Se tiver no ponto, eu queria pedir para soltar a participação dela. Ela faz alguns comentários e está endereçando também uma pergunta para os convidados. É possível soltar ela agora? Tá aí, está na tela, vamos lá. Olá, tudo bom? Obrigada, Sérgio, por me convidar para participar do programa Protagonismo Regional em Debate, que tem como tema hoje a Baía de São Vicente. Essa Baía que é tão linda, né? Que é berço da nossa nação, a primeira cidade do Brasil. Eu quero aproveitar a presença do secretário de Turismo de São Vicente, o Renato, e o presidente do Contur, José Luiz, para fazer uma pergunta. Quais são as perspectivas do governo para a retomada do setor náutico, né? O turismo náutico, ou o uso dos particulares das suas embarcações? Eu estou perguntando isso porque, em comparação às outras cidades da Baixada Santista, São Vicente é a única ainda que não permite o passeio dos particulares com as embarcações. E a gente quer que São Vicente esteja assim no itinerário de turismo náutico, seja uma referência, porque a parte mais difícil, que é a natureza, nós já temos, né? Mas a gente precisa proporcionar um outro cenário para isso também. Concordam? Obrigada. Tá aí. Quem quer falar primeiro? Vem conversando bastante com a Caroline, né? Eu só desconheço essa questão que não é permitido fazer passeio náutico, né? O mar é para todos, né? É área federal, inclusive. E talvez ele esteja falando em razão da pandemia. Pode ser, pode ser. Né? Que, são os decretos, né? Existem alguns decretos, se permite sim
Hoje, assim, as marinas estão abertas para fazer manutenção e as embarcações liberadas a saída com o máximo de 3 pessoas, para evitar qualquer questão ligada à aglomeração, né? Mas eu acho que isso pode ser revisto, né, conforme a questão da pandemia se ajuste, sim, né? Eu concordo com ela, Baía de São Vicente, né, não querendo defender o peixe da cidade, mas é uma das mais bonitas da nossa região. Então, a gente, fora a questão de abertura para o oceano, nós temos essa baía que ela é incrível, né? Eu sempre falo que eu sou santista, mas sempre que eu queria comemorar alguma coisa, meu destino era Ilha Porchá e lá de cima ver a Bahia, né? Então eu tinha esse hábito. Sou santista de nascimento, mas tinha esse hábito, quero comemorar, quero fazer uma celebração, vamos comemorar lá em cima da ilha. E isso é comum entre nós aqui, né? Entre andar de uma cidade para outra, é como se fosse uma cidade só. O que você tem a comentar? Deixa eu só colocar uma coisa, viu, Renato? E isso eu questiono. Eu fiz um curso, o Renato deve ter feito vários, quando para a agência poder vender passeios náuticos, ecoturismo, né? Eu fiz há uns 10 anos, 15 anos atrás, na Secretaria de Estado de São Paulo, Secretaria de Turismo. Isso é muito bom. Então, deixar bem claro o seguinte, gente, não é só pegar a lancha e sair com passageiros. Você tem que ter agência credenciada para isso. Você tem que ter guias, né, Renato? Com primeiros socorros, com telefonia via Embratel para falar com a Marinha se acontecer. Então, a gente fala de turismo, mas não é para o povo sair por aí, pegar qualquer lancha e sair qualquer embarcação e sair fazendo tour. Então, o que nós estamos propondo é o seguinte: nós vamos, né, aprimorar o turismo náutico, nós vamos capacitar os guias para isso, nós vamos capacitar as agências para isso. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque existe um seguro, existe tudo, você não sai, né, existe um selo, né, né, Renato pode até falar mais disso. É o cadastro, né? É o cadastro. Existe um selo, né, de segurança, você tem os primeiros socorros. Então, vamos tomar, né, então, vamos sempre planejar. Nós estamos agora no início, é uma ansiedade muito grande, né, Renato? Eu, Renato, se deixar a gente falar de turismo, nós vamos falar de tudo que é turismo. Então, nós vamos nos controlar para ir preparando, até pelo sindicato, também é muito legal. Então, assim, preparar as agências. Que agências que querem vender turismo náutico? Que agências quer vender ecoturismo? E começar a preparar essa agência. A gente se usa muito a palavra passeio, mas quem trabalha no turismo, a gente fala de roteirização na atividade de turismo, né? Isso por uma questão bem técnica. O que acontece? A pessoa, quando quer viajar para algum lugar, tem que utilizar uma aeronave, ele vai entrar nos sites das empresas aéreas ou através das agências de turismo. Na área náutica não deveria ser diferente. Então você teria que entrar em contato com os proprietários desde que ele tenha a embarcação homologada, o piloto com a sua habilitação correta, com todo o material de salvatagem, de segurança corretamente, com todos os selos, as credenciais possíveis, ou através de uma agência de turismo, né? Porque senão ele cai famoso assim, cai no mico. E hoje, infelizmente, acontecem muitos acidentes náuticos, né? Então hoje não existe muito um ordenamento. E aí vem nesse momento, e agora eu vou falar essa questão dos passeios, da roteirização. Nós estamos as 19 marinas, estamos aos poucos conversando marina por marina, depois vamos conversar com todos eles juntos, estamos identificando qual tem meio de hospedagem, qual tem restaurante e quais tem embarcações que têm a possibilidade de fazer roteiros náuticos. Se a embarcação está homologada, como que funciona, se ele tem cadastro do Ministério do Turismo. Estamos cadastrando as marinas, todas elas do Ministério do Turismo, para ir colocar elas no mapa do turismo brasileiro. E além de falar que o cara tem embarcação, fala, mas qual que é o roteiro, qual que é a rota? Eu vou para mar aberto, eu faço manguezais, eu faço pescaria, eu faço contemplativo, eu faço roteiro de barco, eu faço só há muitos anos, roteiros de birdwatching, que são roteiros de observação de aves, para ver os manguezais, os guarás. Então assim, o que a gente está descobrindo? As embarcações, como é a questão técnica, se precisa de alguma ajuda, a gente está tentando a resolver isso. E o governo do estado, através do Fórum Paulista Náutico, eles estão criando um site no estado de São Paulo que vai colocar todas essas embarcações devidamente homologadas. Então, assim, todos os municípios, nesse momento, devem fazer esse levantamento para entrar nesse grande site, que depois você pode colocar no site da sua cidade ou num pool de empresas ali. Porque, na verdade, tem que vender isso aí em algum lugar, né?
Vocês estão pensando nessa estratégia, onde posicionar isso? Porque eu imagino que isso vai despertar interesse, mas as pessoas têm que saber que existe. Eu vou dar um exemplo. Quem vem de São Paulo para cá, tudo isso é colocado, né, em pauta, né? Como é que eu chego? Quem me atende? Qual é a segurança que eu tenho? Né? Então, as pessoas elas acabam colocando todo esse sistema na hora de tomar decisões sobre o que fazer. E São Paulo é um mercado grande fantástico. A gente tem um mercado fabuloso de exploração para oferecer e falar para que as pessoas venham conhecer esse tipo de serviço. Como é que vocês estão pensando em vender isso ou enfim, estimular para que o setor privado possa fazer essas vendas? O entendimento de ordenamento de atividade turística, você pode sair desse exemplo que você falou de São Paulo, da Grande São Paulo, ele é aqui encontrar alguém vendendo aquele serviço naquela hora, naquele exato momento. Né? E a gente entra de novo numa questão cultural. Né? Então, assim, as pessoas podem fazer o agendamento. Uma pessoa que vai utilizar uma aeronave, um avião, ele não vai no aeroporto e compra na hora o bilhete para poder voar. Ele se agenda, ele se programa anteriormente. E aí ele conseguindo encontrar as empresas náuticas que fazem passeio, as agências de turismo, ele consegue programar o seu passeio. Né? Então o que a gente tem que fazer é encontrar os empreendedores que possuem esses tipos de passeios, criar os roteiros e fazer de alguma forma com marketing, com um bom trabalho de promoção turística, usar essa palavra aí de marketing, promoção turística, para que ele consiga achar facilmente. Então existe também, ao longo dos anos, assim, eu lecionei 16 anos turismo, universidades, colégios técnicos, existe uma impressão que sempre as pessoas falam assim, né? Dizer, mas a sua região não divulga a sua cidade direito, ou aquele lugar não divulga direito. Quando a gente vai comprar, às vezes, um equipamento eletrônico, nem sempre a gente encontra propaganda na televisão. Você vai lá e pesquisar. O importante é você ter isso bem organizado. Então, se as pessoas colocar assim, turismo náutico Baixada Santista, ele vai achar fácil, as agências que fazem o passeio, os roteiros que tem, o importante é você ordenar. Então, quando você mas a sua cidade não divulga, tal lugar divulga, nós precisamos organizar a promoção. Poder levar isso em feiras, quanto mais a gente chegar, melhor. Mas quando a gente vai comprar uma caneca, por exemplo, a gente não vê propaganda de caneca na televisão, a gente não vê, você vai pesquisar, eu quero uma caneca preta, você coloca no Google, exemplo, tá? Ou outra plataforma. Então é importante a gente organizar a informação. Zé, o setor privado, porque eu acho que eu entendi aqui que a parceria com o setor privado ela é fundamental para sustentar essa estrutura. O que o setor privado está encontrando de dificuldade ou encontrou nos últimos anos para poder trabalhar nessa alavancagem? O privado é o que o Renato falou. Se o público desconhece, é que nem o próprio sindicato, que a moça falou. Mas falam que não pode isso. Espera aí, será que não pode por quê? Entendeu? Então, todos vamos ter que sentar, todos, juntos, todo mundo, todo, né? O privado com o público, e falar, vem cá, nós vamos fazer turismo náutico. Vocês terem uma ideia, nós temos a Laje de Santos. Pelo que eu saiba, acho que é de 3 ou 6 empresas só de São Paulo cadastradas para operar esse tipo de roteiro. Tem as de São Vicente também. Tem? Eu sei que são 6, eu acho. Eles saem no Brasil e Japão. Então, mas são poucas agências credenciadas. Eu estou falando assim, Renato, são poucas agências credenciadas para esse tipo de passeio. Considerado o segundo melhor ponto de mergulho no Brasil. Quando a gente fala de criar regras, não é para facilitar uma agência ou outra, não. O poder público vai ordenar, olha, nós vamos criar, que é o caso do nosso plano de turismo, que a gente quer fazer isso. Plano diretor. Então, o plano diretor. Olha, nós vamos começar a operar a parte náutica. Chama o sindicato, chama a secretaria, chama as marinas. O que nós vamos precisar? As regras são essas. Que agências querem praticar isso? Porque aí, gente, você vai comparar preço. E aí que entra a parte de educação para o próprio turista. Não é procurar preço. Quando você vai fazer um cruzeiro náutico, um passeio náutico, não procura preço. Você pode cair na mão de piratas, né? Entendeu? E não vai te garantir nada, ou seja, e nós só sabemos disso quando acontece algum acidente, ou no ecoturismo, ou na parte náutica. E essa questão de educação é importante aí. Quando você vai comprar um peixe, como comprar um peixe? Não pode estar com o olho desse jeito, não pode estar com a escama. Então, gente, eu quero colocar para vocês o seguinte, né? Todos os programas que eu fiz, o Zé participou de quase todos, a gente sempre fala que é importante envolver as escolas para que a gente crie desde a base a cultura de explorar a região. Mas aí eu vou além disso. Além de você envolver a formação do jovem,
como cidadão para o futuro, para conhecer a região, entender e ajudar até na formação cidadã dele, isso também tem um aspecto da gestão, porque isso tem custo. Isso também ajudaria a alimentar a própria cadeia produtiva. Vamos tentar dar um exemplo prático. Imagina que a gente crie linhas náuticas históricas. Imagina uma linha que sai do Porto das Naus, imagina que no projeto que o governo do Caio Amado tem para o Porto das Naus, seja feito um pier ali. Sim. E você tem embarcações que fazem uma linha histórica. E essa linha sai de lá, ela passa, enfim, ela pode passar pela Fortaleza da Barra, ela vai para a Fortaleza do Itapema, ela pode ir para o Forte dos Andradas no Guarujá, enfim, ter um roteiro histórico. E se você tem uma escala para atender as escolas, você tem aporte de recurso ali para isso, e a mesma linha pode atender o turismo. Claro. E aí você cria o círculo virtuoso. Então, transporte, educação, turismo. Que é o planejamento. Você vai, então você vai tirar dinheiro da educação, e tirar entre aspas, porque aquilo é muito melhor uma aula dessa, a criança nunca mais esquece. Sim. E ela faz esses passeios, né? Uma aula ao ar livre. E aí você tem aquela estrutura, para você manter uma linha dessa, tem que ter embarcação, manutenção, você tem que ter os marinheiros, tem que ter toda uma estrutura, né? E aí a gente não está falando de turismo náutico, está falando do setor náutico. Exatamente, né? Cultura, né? Então, educação, meio ambiente, você está agregando várias coisas. Geral. É interdisciplinar. Tem uma ideia aqui para vocês batalharem por isso. Então, eu não consigo hoje, Renato, entender, até o professor de história, se ele trouxer o aluno dele para o Centro de Santos, para o Centro de São Vicente, ele tem a história do Brasil. Sim. Ali. Muitas aulas ao ar livre. Você concorda? Você tem a história do Brasil toda ali. José Bonifácio está aqui em Santos, enterrado. Nós não exploramos isso. Sabe? Então, sei lá, talvez agora com o programa, com essa facilidade que a internet tem, as pessoas que moram, porque assim, eu caí na real, Renato, hoje assim, nós temos que educar as pessoas que moram aqui, elas entenderem aonde elas moram, para a gente poder vender para fora. Ou seja, eu não consigo trazer o turista para cá se quem mora aqui não sabe onde mora. Entendeu? Onde a história está aqui. Então você tem que fazer um trabalho, você com o secretário, a Célia aqui em Santos, a gente conversar com todo o secretário, nos unirmos sobre isso, trazer essa educação para as escolas mesmo, sabe? Pegar os alunos e levar para andar por aí mesmo. Sabe? É isso que é a ideia. A ideia do programa é essa, cara. Em São Vicente agora, a gente está criando, assim, é o início de um governo, o prefeito Caio Amado está muito empenhado em realmente fazer o turismo como uma estratégia de governo, como algo de desenvolvimento econômico, né, gerando renda e emprego para a cidade, educacional, né? Então, internamente na Secretaria de Turismo nós estamos desenvolvendo até jogos de tabuleiro, jogos de carteado, aqueles jogos de pintar, para levar para as escolas. Iniciamos uma conversa com o governo do estado para trazer um programa dentro das escolas, falando de forma eletiva, né? Dentro das escolas, para ver as escolas que querem compor uma matéria eletiva na atividade de turismo, e é isso, turismo na escola. Eu quero falar disso, nós estamos indo para o final, para a gente poder olhar para o futuro. Eu vou pedir para a produção colocar as imagens da abertura, que mostra ali um evento que aconteceu em São Vicente, que foi o Stock Boat, que é ali na Baía de São Vicente. Se a gente puder passar enquanto eu faço a conclusão do programa com eles. Então, Renato, eu acho que coisas como essa, que engrandecem a cidade, que qualificam o público do turismo, podem ser fundamentais. Aí estamos com imagens na tela, né? O Stock Boats, que aconteceu em 2008, essa prova. Não sei por quais razões o projeto não avançou, mas acho que nós podemos aprender com os erros do passado para que a gestão do Caio Amado possa realmente fazer as inovações que a equipe dele está se propondo. Eu falei com você, falei com alguns secretários, eu vejo que tem muita gente empenhada em fazer as inovações que um prefeito jovem como o Caio se propõe a fazer. Então aqui nós temos uma Bahia maravilhosa, estamos indo para o final. O futuro é isso aí, Renato, a gente trazer coisas inovadoras, coisas que possam realmente sair do lugar comum, sem querer inventar a roda, mas dar um salto em relação ao que já foi feito, né? O futuro depende do conhecimento do passado. Exatamente. Conhecer o presente e planejar o futuro. Então é planejamento, gestão, trabalho integrado, gestão participativa, poder público, iniciativa privada e toda a sociedade civil. Não se faz turismo sem integração, sem conexão.
né? Como o Zé comentou, não dá para pensar só numa cidade, tem que pensar de forma metropolitana. Turismo é isso, e isso não é eu ou o Zé que estamos inventando. Isso tá aí o Porto das Naus, com os projetos que vocês têm para lá, né? Maravilha. Maravilhoso. O Zé, estamos indo para o final. Programa sensacional, nem vim passar a hora muito hoje. Rápido. É o primeiro, Renato, vamos tentar, eu acho que nós temos que partir da parte educacional. Eu tenho até um trabalho com o pessoal de Rotary, assim, como que você vai motivar hoje o aluno ir para a escola? Eu acho que se você mudar o jeito educacional, o aluno hoje não quer mais ficar sentado ouvindo o professor. Eu dei aula. Sabe, de repente, se você pegar o professor de biologia, leva o aluno nesses passeios, olha, isso é o mangue. As crianças de hoje não são que nem nós, cara. Eu brincava no mangue lá em Itanhaém. O Renato deve ter brincado no mangue aqui. Eu pesquei siri, de pulsar, mas os meus filhos não sabem o que é pescar um siri com pulsar, não tem nem ideia. Pô, eu entrava no mangue até o joelho, cara. Sabe, então quantos fazem isso hoje? Ele falou para mim, na visita marina, ele falou, França, o meu trabalho, minha tese de mestrado, não sei se é isso, né? É sobre o mundo do mar, né? E a gente está aqui de costas, né, pro mar. Mas vai ficar para o próximo programa você falar mais sobre isso, porque dá para ver que você realmente tem muita coisa bacana para fazer. O secretário de Educação também, né? De turismo. Gente, mais uma vez, obrigado, Zé, pela tua participação. Renato. Agradecido pela oportunidade, foi muito feliz o nosso encontro, reencontrar, fazer essa correria do dia a dia, o Zé aí, né, que foi uma das pessoas que, inclusive, há 20 anos atrás, que me deu a oportunidade, né, de fazer um trabalho incrível lá na recepção, no Concais, recebendo os navios de cruzeiro. É isso aí. Éramos jovens. Você que nos acompanha, eu espero que tenha gostado também. Eu não vi a hora passada esse programa, mas essa é a nossa missão, fazer essa discussão com a sociedade para trazer novamente o protagonismo regional, né, para Baixada Santista, para todo o litoral paulista, para uma melhor qualidade de vida. Obrigado pela sua participação, curta nosso canal, faça a sua inscrição, divulgue esse programa e até a próxima semana.